Maranhense é uma das vítimas do acidente de ônibus que matou 7 pessoas no Rio de Janeiro. O condomínio da Avenida dos Franceses passa por vistorias depois de apresentadas inadequações na estrutura. O Governo do Estado e Prefeitura de São Luís se unem para combater violência na região metropolitana. Confusão marca a eleição do novo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado. Na edição de hoje, vamos mostrar uma pesquisa que aponta a qualidade da água mineral vendida em São Luís, o aumento de roubos de carros na capital e as dicas de Paula Veloso para o final de semana. Essas e outras notícias no Maranhão Acontece, que começa agora. Olá, boa noite. E o maranhense está entre as vítimas do acidente com ônibus no Rio de Janeiro. Alisson Regis Souza, de 24 anos, está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Ele é natural de Caxias. Alisson saiu do Maranhão em novembro para estudar. A família disse que ele estava desaparecido desde terça-feira. Através de uma foto da internet, um tio conseguiu identificar o jovem sendo resgatado pelas equipes de salvamento. O estado de saúde de Alisson é grave, ele respira com a ajuda de aparelhos. O estudante é formado em Física na Universidade Estadual do Maranhão e começou a fazer o curso de Astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro na segunda-feira. E na terça, ele sofreu o acidente. E o Corpo de Bombeiros fez hoje pela manhã uma vistoria em um condomínio que fica na Avenida dos Franceses. O GAT foi ao local depois de denúncias de irregularidades na obra e de modificações no projeto original. Este arquiteto financiou 2 apartamentos neste empreendimento, localizado na Avenida dos Franceses. Constatou modificações que, segundo ele, não estavam no projeto original. José Câmara denunciou uma série de irregularidades na obra ao Grupamento de Atividades Técnicas, o GAT, do Corpo de Bombeiros. As irregularidades na parte de código de obra é a parte de iluminação, ventilação, entendendo? É a rampa, no caso aquela rampa de entrada ali do acesso, está 67 centímetros só a calçada. A parte de impermeabilização é para ter 10 mil metros quadrados de área permeável. Pode ver que calçaram tudo, entendeu? Não colocaram qualquer grama. E com essa parte dessas irregularidades é que vai ser difícil eles conseguirem tirar o novo alvará de construção. Enquanto isso, a obra continua, como estava continuando desde 2010, sem alvará de construção. O Corpo de Bombeiros vistoriou a obra. O comandante do GAT, tenente-coronel Ibirajara Figueiredo, disse que não encontrou grandes problemas na construção. Segundo ele, há apenas necessidade de alguns ajustes. Constatamos que na escada enclausurada os corrimãos não estão contínuos, porém nós já orientamos a equipe técnica e vai ser providenciado já essa manutenção, né, essa correção desse item, como também a central de gás, a parte da ventilação que também já foi orientada e já está sendo providenciado. O GAT chegou a encontrar uma mudança positiva efetuada pela construtora na entrada de acesso às torres do empreendimento. Constatamos essa alteração que foi justamente na marquise, onde no projeto original ela tinha apenas 3 metros de altura, porém nós fizemos uma vistoria anterior e orientamos a equipe de que foi adquirido um carro no Corpo de Bombeiros, um carro esse que é alta escada mecânica e que precisaria no mínimo de 5 metros de altura da marquise para que o carro pudesse adentrar no condomínio, em caso de incêndio, para que nós pudéssemos resgatar as vítimas dos andares mais elevados. Então isso foi feito pela construtora. Foi tirado o alvará de construção em 2008, dia 23 de dezembro de 2008, venceu em 23 de dezembro de 2010 e não foi renovado, sabe? Com essa denúncia, a prefeitura veio aqui com a Vides Urbana e embargou a obra, que eles estão descumprindo o embargo. Pode ver que todo mundo está trabalhando aí, tá vendo? Nossa equipe de produção entrou em contato com a construtora Mota Machado, que nos informou desconhecer a vistoria ocorrida no condomínio. E o Governo do Estado e Prefeitura de São Luís se uniram para combater a violência na região metropolitana de São Luís. A reunião aconteceu no fim da tarde de ontem e as ações devem acontecer toda semana. A superintendente da Polícia Civil da capital reuniu representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grupo Tático Aéreo, GTA, e o representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT, para traçar um plano de uma série de operações que serão deflagradas pela SPCC. Nosso objetivo é integrar as forças
para o combate à criminalidade aqui na região metropolitana, de forma que operações policiais sejam desencadeadas de forma integrada por esses órgãos, objetivando a revista de veículos, revista com a verificação da documentação, abordagem em bares, em clubes, visando o combate ao tráfico de drogas, o combate à prostituição infantil, a venda de bebida alcoólica para menores. A superintendente adiantou que será feito um trabalho em conjunto, com operações durante toda a semana, tanto nos bairros quanto em estabelecimentos e em transportes coletivos. E, inclusive, a revista nos ônibus, revista aos veículos, aos motociclistas, a questão do desarmamento. O foco é desarmar os bandidos, o foco é diminuir o índice de criminalidade e também, consequentemente, vai diminuir esses assaltos a ônibus, assaltos aos taxistas, assaltos à residência, enfim, é um leque de crimes que nós pretendemos diminuir com essa ação integrada das forças de segurança, inclusive agora com o apoio da Prefeitura. No próximo bloco, nosso giro de notícias sobre a política no Maranhão. A gente volta já. E a gente está de volta e com o nosso giro de notícias sobre a política no Maranhão. Já passamos 3 meses da nova gestão e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior ainda tem dificuldades para a implantação das secretarias prometidas ainda em campanha. E ainda no giro de notícias, a demora de órgãos públicos como a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa em não cumprirem a lei da informação. Os detalhes com Joelson Braga. Olá, boa noite. Na próxima semana, o Ministério Público deverá encaminhar um documento aos órgãos públicos do Estado recomendando que seja cumprida a lei da transparência. Em alguns casos, alguns órgãos criaram sites, mas que funcionam de forma precária. Acompanhe a matéria. A lei assinada pela presidente da República, Dilma Rousseff, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto na Constituição Federal. A lei determina a divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações, e para isso devem ser utilizados meios de comunicação, como os portais de internet. Mas nem sempre é isso que acontece. O Ministério Público Estadual criou uma comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento da lei. A coordenadora da comissão, Fabiola Fernandes, falou que algumas ações já vêm sendo adotadas para que a lei seja cumprida no Maranhão. O primeiro passo da comissão foi nós estarmos regulamentados junto à lei, cumprindo a lei e o portal da transparência. Nos demais ramos dos órgãos públicos, a comissão está agora desenvolvendo uma resolução, recomendação a todos os poderes para que a Procuradora-Geral de Justiça ela possa recomendar a todos os promotores que fiscalizem o cumprimento do portal da transparência, que fiscalizem o cumprimento da lei de acesso e também aos órgãos públicos estaduais. A coordenadora analisou alguns sites. Durante a nossa reportagem, o portal da Câmara de São Luís estava fora do ar. O site do Tribunal de Contas existe um link para informações sobre o órgão, mas não é muito visível. Fabiola Fernandes falou sobre as sanções para quem descumpre a lei. Todo órgão público, todo agente público que não cumpre a lei em vigor, ele está incorrendo em atos de improbidade, em crimes de responsabilidade. Hoje eu conversei com o vereador Honorato Fernandes, que é líder do governo aqui na Câmara Municipal, para saber quais as dificuldades que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior vem tendo para atender os aliados políticos com promessas de campanha. Para a eleição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, foi feita a coligação que reuniu os partidos PTC, PCdoB, parte do PDT e PRTB. Na posse, o prefeito declarou que o funcionamento da máquina pública seria feito com 32 secretarias. Mas, passados 4 meses da posse, algumas secretarias ainda não estão funcionando, como é o caso da Habitação, que caberia ao ex-vereador Geraldo Castro, e a Secretaria do Trabalho e Geração de Renda, que caberia a Gerry Abrantes. O líder do governo na Câmara, vereador Honorato Fernandes, explicou por que as secretarias ainda não saíram do papel. Acontece que, diante da situação do município, uma situação
com restos a pagar de quase 800 milhões, 778 milhões, de uma dívida incalculável, do atraso dos servidores, dos funcionários da prefeitura, que você viu que o mês de dezembro todinho teve que ser parcelado para se ajustar. Então, diante dessa dificuldade e desse cenário de caos no primeiro momento, que começa a ser regularizado, começa a gente perceber outros avanços já no sentido de resolver essas questões, para que mais na frente a gente pense na criação dessas secretarias. Para que sejam criadas secretarias, é necessário que seja encaminhado o projeto de lei para votação na Câmara de Vereadores. Sobre a utilidade das pastas para a gestão Edivaldo Holanda, Honorato Fernandes disse que o prefeito não tenta agradar aliados políticos, mas tem como meta atender às necessidades da população. Eu tenho dito, e com muita tranquilidade, até pelo que eu tenho conversado com o prefeito, de que esses compromissos de campanha serão honrados, né? Não para fazer meramente atendimento político, tem um componente político sem dúvida nenhuma. Agora, o que está em questão é a necessidade de melhorar a condição técnica de funcionamento da cidade. Mesmo partidos políticos que foram beneficiados com cargos demonstram um pouco de insatisfação, como é o caso do PDT, que foi responsabilizado pela paralisação do programa Bom Peixe. Eu volto com você. E foi lançada em São Luís a primeira revista editada pelo Instituto Jackson Lago. A primeira edição mostra a história política do ex-governador do Maranhão e que foi por 3 vezes prefeito na capital. Nesta semana completaram 2 anos da morte de um dos políticos mais atuantes no estado. Família, amigos e admiradores do ex-governador Jackson Lago participaram da missa em memória aos 2 anos do falecimento de Jackson. São 2 anos da morte do Jackson e 1 ano da fundação do Instituto. Então nós aproveitamos para juntar essas 2 datas para homenagear o Jackson, lembrar dele. Aliás, não só eu, mas a população do Maranhão. A falta do Jackson é uma lacuna que será sempre lembrada nessa data aqui para nós. O governador Jackson Lago é um dos grandes companheiros trabalhistas, um companheiro inestimável dessa nossa luta e, sem dúvida alguma, está fazendo grande falta ao trabalhismo brasileiro e ao nosso partido. Para marcar o primeiro ano de funcionamento do Instituto que leva o nome do ex-governador, também foi lançada a revista Jackson Lago. Na primeira edição, o periódico vai fazer um levantamento da passagem do ex-governador na vida política do estado e traz também algumas histórias vividas contadas por colaboradores, amigos e admiradores. A sua biografia, que pode e deve servir de exemplo a políticos, a juventude, enfim, a sociedade maranhense. Companheiros políticos que foram até o evento relembram que neste mês, dia 17, completam 4 anos da cassação que tirou o mandato do governador eleito em 2006. O povo do Maranhão vai se lembrar por muitos anos da figura do Jackson. Foi sempre um cara simples, honesto, foi um bom gestor e partiu daqui de forma trágica, angustiado por conta de uma cassação injusta. Nós estamos todos aqui reunidos na mesma oração de fé, evocando um dos grandes homens públicos do Maranhão, para que nenhum de nós, desta geração, neste nosso tempo, nos esqueçamos dos compromissos que ele foi um grande semeador. A gente volta no próximo bloco com um teste que aponta contaminação em água mineral vendida em São Luís. E ainda aumenta o roubo de carros na capital. Eu volto já já. Estamos de volta e com um grande número de roubos de carros em São Luís. A polícia alerta para que motoristas também ajudem na diminuição de casos. A prevenção ainda é o melhor remédio. Um tipo de crime que aumenta na capital. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, nos primeiros 3 meses deste ano, cerca de 600 veículos foram roubados ou furtados em todo o estado. Aproximadamente 400 só na capital. Motocicletas roubadas respondem por 70% dos casos. Na capital e na região metropolitana tivemos 400 carros bloqueados, né?
Desse percentual, 70% é motocicleta e o resto é veículos. Na região metropolitana de São Luís, os roubos e furtos de veículos ocorrem com mais frequência em São José de Ribamar, em Paço do Lumiar, principalmente no Maiobão, na Raposa, e em São Luís, os bairros do Quatraque, Cidade Operária e Cidade Olímpica apresentam casos com mais frequência. A Delegacia de Roubos e Furtos estima que cerca de 10% das ocorrências de roubos de veículos sejam falsas comunicações de crimes. É o caso de pessoas que perderam a capacidade de pagar o financiamento ou que estariam interessadas no seguro. Algumas vezes, quando se trata de um contrato de alienação fiduciária, que o alienante, a propriedade é do banco, mas quem está com a posse é a pessoa que tem um contrato de financiamento com o banco, ela, se tem alguma dificuldade de pagar, ela termina passando para terceiros. E esse terceiro, às vezes, também não consegue pagar as prestações conforme combinado. Então, eles vêm aqui na delegacia de polícia e anunciam um falso crime, ou diz que foi roubado, ou diz que foi furtado. 5 marcas de água mineral comercializadas em São Luís foram examinadas. Uma delas está fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pesquisa mostra a qualidade destes produtos e é um alerta. O estudo feito pelo Laboratório de Química da Universidade Federal do Maranhão, encomendado no mês passado por uma organização não governamental, aponta que das 5 marcas analisadas, uma apresentou desconformidade nas normas de qualidade. Todas as marcas analisadas detêm maior presença no mercado. Na amostra da água mineral Florata, foi encontrada uma quantidade de coliformes totais que se refere à higienização do produto 4 vezes acima do limite permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No item que avalia a quantidade de coliformes totais, o tolerável seriam 2,2% do número total permitido para cada 100 mililitros, mas o laudo de análise aponta 9,1 NPM por 100 ml, o que sugere falha na higiene durante o processo de manipulação do produto. Segundo o ambientalista, oferecer água mineral de qualidade é uma obrigação dos fornecedores determinada por lei. O que a ONG alerta é pelo seguinte, é para saber de como é que está isso aí, porque se você não tem uma água de boa qualidade, você está predisposto a contrair um monte de doenças, um monte de incômodos para a população que podem ser evitados com a simples análise e o conserto, né? Ou seja, a averiguação disso aí de como resolver esses problemas detectados. A ONG solicitou também ao Laboratório de Química da UFMA a análise da água encanada que chega às casas dos moradores de São Luís. Foram coletadas 3 amostras em março em 3 diferentes bairros da capital: Coroado, Estrada da Maioba e aqui no São Francisco. E o resultado aponta a ausência de coliformes fecais, o que tornaria a água própria para o consumo. A organização deve encomendar novas análises, desta vez para avaliar os níveis de cloro concentrados de metais e a composição da água dos poços, fatores considerados importantes para estabelecer se o líquido consumido em São Luís atende às exigências adequadas. Vamos fazer mais X número de análises pela cidade, né? Ou seja, vários, vamos cobrir a cidade quase como um todo e devemos partir para o interior também depois. E a partir disso aí, nós começaremos a analisar os parâmetros oferecidos pela Companhia de Águas do Maranhão para a população. E o INSS começou a enviar correspondências às pessoas com condições de solicitar aposentadoria. Mas o número de segurados que vai receber o documento no Maranhão não deveria, na verdade, ser bem maior. O problema é que muitos estão com o cadastro desatualizado no sistema. Além da idade mínima, 65 anos para homens e 60 anos para as mulheres, os trabalhadores da cidade inscritos na Previdência Social precisam comprovar também 180 contribuições mensais. Já para os trabalhadores rurais, a idade mínima é de 5 anos a menos. Os segurados do campo precisam comprovar apenas 180 meses de atividade rural. Para agilizar o processo de aposentadoria, neste mês de abril, o INSS enviou cartas aos segurados urbanos que estão em condições de solicitar o benefício.
Foram 2.275 cartas-aviso, mais da metade enviadas para mulheres. Mensalmente são enviadas cartas para segurados urbanos com direito à aposentadoria por idade. Esse agora, 1º de abril, foram emitidas 2.275 cartas para segurados que completaram a condição para aposentar. Mas cerca de 57% desse quantitativo foram destinadas a mulheres que completaram a condição. De acordo com a gerente executiva do INSS de São Luís, Nádia Quinzeiro, o número de correspondências enviadas aos segurados urbanos do Maranhão chega a ser insignificante, pois a maioria deles está com cadastro desatualizado. Essas cartas foram enviadas somente para aquelas pessoas que estavam com os dados cadastrais junto ao órgão atualizados. Parece um número pequeno, mas o número poderia ser bem maior se todas as pessoas que estivessem já em condição tivessem os dados atualizados, tais como endereço e outras coisas mais detalhadas no cadastro nacional. Mas é preciso ficar atento aos golpes, pois qualquer informação do INSS ao segurado é feita por meio de correspondência. O órgão nunca solicita a atualização dos dados cadastrais por telefone. O segurado também pode cadastrar uma senha no site do órgão e acompanhar o extrato das contribuições feitas ao INSS, evitando assim problemas na hora da aposentadoria. E uma confusão marcou a eleição do novo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado. As informações com Ismael Gama. 81 associados do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado estavam aptos a votar. A eleição começou ao meio-dia e terminou agora há pouco às 6 da tarde. 2 empresários de São Luís estavam disputando a presidência da entidade. O empresário Fábio Naús, do Grupo Primor, e Irã Vidal disputaram a presidência do Sinduscom. E quem venceu as eleições foi Fábio Naús. E no próximo bloco, os comentários e dicas de Paula Veloso para o fim de semana. E ainda, você é a favor ou contra comandas em bares e restaurantes? Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco. Está sendo realizado em São Luís um curso de resgate e emergência voltado para os órgãos de segurança do Maranhão. O objetivo do curso é qualificar e aperfeiçoar novas técnicas de resgate e salvamento. 39 profissionais das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Grupo Tático Aéreo participaram do curso sobre emergência e resgate em operações aerotransportáveis, que tem como principal objetivo atender melhor a população com técnicas especiais. O nosso serviço diário de atendimento pré-hospitalar requer uma modernização, aplicação de novas técnicas, porque há um dinamismo que exige que a pessoa que está lá fora precisando do nosso atendimento receba de forma adequada. O palestrante e principal instrutor do curso é o coordenador do SAMU da capital do Pará, Dr. José Guataça. Os participantes aprovam a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. O incentivo de fazer o curso, de fazer qualquer tipo de curso, é a situação de você sempre estar melhorando e sempre estar qualificado para aquele tipo de serviço. A contribuição maior é saber que eu vou ter em minhas mãos uma pessoa que vai estar necessitando de um atendimento e a certeza de que eu vou poder ofertar o meu melhor atendimento. A gente que tem a missão de preservar a ordem pública, de estar lidando diretamente com a criminalidade, é extremamente importante a gente também estar instruído sobre a questão da emergência. Os trabalhos terminam no fim da tarde deste sábado com a parte prática do curso. É importante porque nós vamos colocar em prática o que foi visto aqui para que a gente possa realmente medir, mensurar a aplicação do que foi dado na forma prática no conhecimento teórico aplicado na prática. E ainda vai para a votação na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a utilização de comandas como forma exclusiva de pagamento em bares e casas de shows. A medida divide opiniões.
de eventos, bares e locais com grande fluxo de pessoas porque não atendiam às normas de segurança. Mas as lições da tragédia de Santa Maria não param por aí. O uso de comandas na Boate Kiss foi um dos motivos que atrapalhou a fuga e vitimou mais de 200 jovens no Rio Grande do Sul. No Maranhão, um projeto de lei do deputado estadual Neto Evangelista está em tramitação na Assembleia. Se for aprovado, vai proibir o uso das comandas em bares, casas noturnas e similares. Mas tem gente que aprova o uso da comanda. Eu sou a favor, não tem nada contra não. Por quê? Nunca me constrangeram com o uso da comanda e eu acho justo. Mas quem já passou por algum constrangimento torce pela aprovação da lei. Eu sou contra a comanda, porque já tive alguns constrangimentos, né, de aumento, de pôr coisas a mais na comanda, então eu sou contra. Olha, realmente eu sou literalmente contra, é um abuso. O diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Carlos Lula, acredita que se a lei for aprovada, pode trazer melhorias para o setor. Ele também deu uma sugestão para o projeto. Ela fazendo parte do Código de Defesa do Consumidor, ela estaria unificada nacionalmente, todo mundo teria que respeitar, independente de estado ou de cidade. E vamos aos comentários de Paula Veloso, sexta-feira. O que tem de bom então, Paula, nesse final de semana? Boa noite, Daniela. Boa noite você que está em casa assistindo Maranhão Acontece. Está na hora da gente falar de final de semana, falar de cultura e entretenimento. E nesse final de semana a gente tem um super show aqui em São Luís. Juntos novamente e a milhões de revoluções por minutos, o RPM vem a São Luís pela primeira vez com a formação que o consagrou como um dos grupos de maior sucesso do rock brasileiro nos anos 80. Paulo Ricardo no baixo e voz, Luiz Schiavon no teclado, Paulo P.A. na bateria e Fernando Deluque na guitarra se apresentam neste sábado, dia 6, às 22 horas na Lagoa da Jansen, com um show inédito mostrando novas canções e grandes hits da banda. Nessa turnê, o grupo divulga Electra, o primeiro álbum gravado em estúdio após 23 anos, com a formação clássica da banda, e que chega aí, marca, na verdade, a chegada de novos elementos ao repertório do RPM. Com uma super produção e efeitos tecnológicos, o show começa aí com músicas inéditas e depois segue empolgando o público com os clássicos da banda, como Rádio Pirata, Olhar 43, Alvorada Voraz, Loiras Geladas, London London e muitos outros. O show tem também assim, um momento acústico, no qual o grupo se aproxima bastante da plateia e faz um pupurri que começa com Wish You Were Here, do Pink Floyd, e finaliza com Easy, do The Commodores. O show vai ser, assim, incrível, eu estou apostando bastante, eu vou estar lá fazendo a cobertura. E você que curtiu todos ao som do RPM nos anos 80, não pode perder essa de jeito nenhum. Vamos relembrar alguns sucessos. Né, Daniela? Dá vontade de ir para o show. Com certeza a gente vai estar lá. Agora vamos falar de teatro. De público nos últimos anos, o espetáculo Sete Conto, dirigido por Ingrid Guimarães e estrelado pelo ator e comediante Luiz Miranda, está de volta ao palco do Teatro Arthur Azevedo. A peça é sucesso de público e crítica e conta com a versatilidade do Luiz Miranda, que só tem apresentado trabalhos incríveis, tanto no teatro como na TV e no cinema. O espetáculo ele traz 7 esquetes retratando as diferenças do Brasil e em cada um deles o Miranda interpreta um personagem diferente e
engraçadíssimo. Vai desde a líder comunitária Edith, apresentadora do programa Edith Corte e Economize, até a Stephanie dos Santos, a suposta irmã da ginasta Daiane dos Santos. E por aí já dá para a gente ter uma ideia que o espetáculo é gargalhada garantida. E você pode conferir hoje e amanhã às 21 horas e no domingo às 19 horas no Teatro Arthur Azevedo. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Aproveite o final de semana, divirta-se bastante. A gente se vê na segunda-feira no Programa M. Com você, Daniela. Obrigada, Paula. Opção não falta, né? E a edição de hoje fica por aqui. A gente hoje, excepcionalmente, não vai ter as imagens da semana. TV Guará, diferente por natureza.